uma boa noite, que a paz do Senhor entre no seu lar nessa noite. Vamos se colocar de pé, você que está no templo, vamos adorar, engrandecer o nome do Senhor. Você possa abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar, que você possa deixar o Espírito Santo te tocar nessa noite, amém? É com alegria que vamos adorar ao nosso Rei.
O amor do Senhor, Ele é misericordioso sobre as nossas vidas. E nessa noite eu quero que você feche os teus olhos e deixe o Espírito Santo te tocar através da adoração. Deixe o Espírito Santo falar contigo através da adoração. Como é maravilhoso estar na presença do Pai. Mais maravilhoso ainda é poder sentir, ser tocado, ser transbordado pela presença dEle. Eu não sei como está o seu coração, mas que nessa noite você deixe o Espírito Santo te inundar, que você deixe o Espírito Santo te tocar. Sinta-se envolvido pela presença do Senhor. Doce está em tua presença e atrair teu coração. Eu quero entrar no Santo dos Santos e render
neste momento, Espírito Santo, essa pessoa que está assistindo essa live. Visita neste momento essa pessoa que está desesperada no seu lar, pedindo, Senhor, a resposta do Senhor, pedindo o abraço do Senhor, pedindo o consolo do Senhor nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor. Enche as nossas vidas com a sua presença. O nosso desejo é transpirar, Senhor, a sua presença. O nosso desejo é sentir e ser moldado, ser tocado por ti nessa noite. Transpira neste momento e sinta a presença do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Para você também que está em casa, né, nas redes sociais, que a palavra também chegue ao seu coração. Quero que vocês abram a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Pode sentar que nós vamos ler uns 20 versículos. Mateus, o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 1, versículo 18. Lá fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe,
Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenava o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, que pôs o nome de Jesus. Agora eu quero que você pule lá para o versículo 12. Lá fala assim, no mesmo capítulo 1: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Agora dá um pulinho para o versículo 19, no mesmo capítulo 2, né? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a tua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Queridos, aqui a palavra fala sobre o nascimento de Jesus, mas eu quero falar sobre outra coisa. Formar uma família é o desejo de todo ser humano. Formar uma família é o desejo de todas as pessoas, tanto do homem quanto da mulher. Quando está na fase pequena, ainda não sabe direito. Quando começa a crescer na adolescência, chega na juventude, já começa a vir aquele desejo de namorar, casar e ter uma família. E isso é bom. As pessoas, elas fazem planos, projetos, e elas fazem esses planos para ter uma família abençoada na presença de Deus, uma boa esposa, filhos obedientes. Só que para isso acontecer, muitas pessoas, como elas fazem um planejamento, elas pegam e começam de repente a pagar um terreno, né, comprar uma casa, construir uma casa, ter um bom carro, ter uma vida financeira estabilizada, para poder formar essa família. E isso é bom, isso é lindo, mas o problema é que muitas das pessoas, quando acontece algum obstáculo, acaba desistindo, acaba desviando o foco, ou às vezes perdendo o foco de construir uma família, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. E nessa noite eu quero falar de um homem chamado José. José que, mesmo
as coisas saindo, de repente, não do jeito que ele queria, não do jeito que ele planejou, não do jeito que de repente ele esperava, ele nunca desistiu de fazer a vontade de Deus. Ele nunca desistiu de ouvir a voz do Senhor em meio aos problemas. E como eu li aqui no começo sobre o nascimento de Jesus, todo mundo sabe que como Jesus nasceu. E Deus falou forte no meu coração, já um tempo atrás, sobre falar de José. Não José do Egito, mas José, marido de Maria, pai terreno de Jesus. Se você parar para pensar, é pouco falado de José. Se você buscar na Bíblia, você não vai ver muita coisa que fala de José. Só que não se engane, José foi um homem na Bíblia de uma importância tão grande para a vinda de Jesus. José tem uma parte fundamental na palavra de Deus. E talvez eu entenda que o nome dele não é muito falado, porque Jesus ele veio fazer a vontade do Pai Celestial. E ele sempre deixou isso bem claro, sempre fazendo a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração sobre esse homem chamado José, esposo de Maria. E aqui logo no começo, no versículo 19 fala: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar. José era um homem justo. E justo, se você for procurar no vocabulário, no dicionário, o que é uma pessoa justa, que vem de justiça? Uma pessoa justa é uma pessoa íntegra, é uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus. E isso José era, sem dúvida nenhuma, né? Se fala bastante de Maria, se fala bastante de Jesus, mas de José a gente ouve pouco. E aí Deus foi falando do meu coração. E como eu falei aqui uma vez, eu gosto de imaginar, entrar na cena para entender um pouco. E a Bíblia vai falar que aqui, quando a Bíblia fala bem assim, despojada com José, está querendo dizer que ela era noiva de José. Maria era noiva. Agora você imagina, e fala que eles não coabitaram, não tinham relação sexual. E de repente José vê Maria grávida. E aí você vai entender porque aqui fala que, no versículo 19 fala assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Da ordem natural do ser humano. Se você tem uma noiva e você não tem relação e ela parece grávida, é natural achar que aconteceu alguma coisa errada. Com José não foi diferente. Não é porque ele era o pai terrestre de Jesus que ele não ia pensar nessas coisas. E é por isso que a Bíblia vai falar que ele tenta deixar secretamente. E aí você vai pesquisar, mas por que José queria deixar Maria numa hora dessa secretamente? E algumas pesquisas vai falar que ele tinha duas coisas para fazer: ou era deixar ela secretamente, ou era denunciar. E aí você entende que José quis proteger Maria, porque se você for lá em Deuteronômio 22, no versículo 23 e no versículo 24, quando o homem tinha uma relação com a mulher antes do casamento, a mulher, os dois, a Bíblia vai falar que ambos eram apedrejados, ambos. E aí, o que José pensa? Vou divorciar, vou sair. A Bíblia não dá os detalhes, mas só que você entende que José quis proteger Maria. E aí você começa a entender, um homem justo, né? Eu escrevi aqui, um homem íntegro que o amor pela família e pelo Senhor falou mais alto no seu coração do que fazer a própria vontade. E aí eu volto um pouquinho, igual eu estava falando, num planejamento familiar. Eu não quero ficar falando muito de família, mas eu quero falar de um homem temente ao Senhor chamado José, que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio a algumas coisas que vão surgir, que surgiram, que talvez não era da vontade dele, ele não deixou de ouvir a voz do Senhor. Ele não parou, ele não desistiu. E aí você vê José, eu acredito que devia ter planejado casar com Maria, ter não sei quantos filhos e tal.
Então de repente ele vê Maria grávida. E aí eu penso, meu Deus, ia acontecer com qualquer um de nós homens, ia pensar a mesma coisa. De repente ela me traiu, de repente eu não sei o que aconteceu. Só que aí vem uma coisa muito bonita. A Bíblia vai falar, quando ele pensava em fugir, aí Deus dá um sonho para ele. Aí Deus manda um anjo, através de um sonho, falar para ele, fala: José, não foge. Em outras palavras, recebe Maria como tua mulher, porque ela está grávida do Espírito Santo. Eu coloquei o tema na mensagem bem assim: obedecer mesmo quando tudo pareça estar dando errado. Mesmo quando você olha as suas coisas, não foi aquilo que eu planejei. Eu planejei uma trajetória para a minha vida familiar, na minha faculdade, no meu casamento, no meu namoro, com os meus filhos. De repente está tomando um outro rumo. Aí entra isso aqui: obedecer, mesmo quando tudo pareça dar errado. E aí José vê Maria grávida. José fica meio paranoico. Só que aí Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E aí olha o que fala aqui no versículo 20 do capítulo 1. Enquanto ponderava nessas coisas, enquanto ele estava talvez até já tinha tomado a decisão de fugir, ele estava pensando no que ele ia fazer da vida dele. Aí o anjo do Senhor fala: José, ela é tua mulher, não abandone. Ela é. E aí o que eu aprendi nesse comecinho, no nascimento de Jesus, quando ele recebe essa notícia que Maria está grávida do Salvador do mundo, aquilo que tinha dado tudo errado, aquilo que não era nada planejado dele, ver a mulher grávida sem ele ter relação. De repente ele olha para Maria e ele vê o fruto do ventre dela, o Salvador do mundo. Meu irmão, eu não sei se isso mexe com você, mas olha a responsabilidade que José tinha nas mãos. Imagina você, pai. Imagina você ter um filho, que você sabe que aquele filho que a tua esposa carrega na barriga, vai ser o Salvador. É uma responsabilidade. E aí é o primeiro tópico que eu coloquei aqui: o que eu tenho que fazer para obedecer, mesmo quando tudo parece que está tomando outro rumo. O primeiro tópico é fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Às vezes nós temos a possibilidade de fazer. Às vezes o Senhor, como se diz, dá a faca e o queijo na mão, mas muitas vezes nós não fazemos. E aqui José, quando o anjo fala que a Maria, quando o anjo fala que a Maria está grávida do Espírito Santo, olha no versículo 24, o que fala? Despertando José do sono, fez-lhe como ordenava o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele recebeu Maria de braços abertos. Ele mudou todo aquele pensamento de fugir, de abandonar, mesmo que seja para proteger. Deus começa a mudar a história de José. Às vezes ele pensou que poderia estar tudo acabado, como um pai de família, como um sacerdote de casa. Mas aí, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, ter responsabilidade. Sabe, José era um homem responsável. José era um homem que, por mais que você vai ler a Bíblia em vários lugares, não vai aparecer o nome dele. Você não vê nem Jesus falando de José. Você não vê Jesus exaltando o nome de José. Mas José tinha responsabilidade. E aqui, ainda estamos no mês que comemoramos o Dia dos Pais, mas essa palavra não é só para pai, essa palavra é para mãe, essa palavra é para jovem. Precisamos fazer o que precisa ser feito com responsabilidade. José fez algumas coisas. Uma das coisas, José levou Jesus à purificação, apresentou ele ao Senhor quando ele nasceu. O que isso significa? Significa que eu, pai, você mãe, tem obrigação
de levar o seu filho para os caminhos do Senhor, de ensinar a palavra de Deus, de ter uma vida de testemunho diante dos seus filhos. É isso que eu aprendo com a vida de José. Uma das coisas. Outra coisa, aqui fala bem assim, que José levava anualmente a sua família para a celebração da Páscoa. Levar a sua família. Sabe, José era um homem que tinha uma responsabilidade grande, mas não só pelo fato de que o filho dele, o primeiro filho dele era Jesus, mas pelo fato que ele tinha convicção de um homem justo, de um homem temente a Deus, de um homem íntegro. Outra coisa, José ensinou a profissão de carpinteiro. Você vai ver nos evangelhos que quando Jesus começa a fazer os milagres, alguns falam assim: não é este filho de José e Maria? Não é este o carpinteiro? E aí você vai pesquisar algumas coisas, você vai entender que no Antigo Testamento era normal o pai passar a profissão para o filho mais velho, principalmente. O que o pai fazia, o filho continuava. E aí você entende porque Jesus também era carpinteiro. E aí eu aprendo mais uma lição. Ele ensinou uma profissão. Ele ensinou o que era certo, o que era errado para seu filho. Mesmo quando Jesus falava de Deus como seu pai, mas ele sabia que Jesus também o amava. Você vai ler nos evangelhos quando Jesus ele está lá no templo, que ele fica perdido por 3 dias. Se eu não me engano está lá em Lucas. Quando eles encontram Jesus, Maria fala assim, que ela e o seu pai estavam aflitos à procura dele. Então você vê uma preocupação de pai. José se preocupava, sabe? Esse fazer o que precisa ser feito, eu não estou falando só dentro de um âmbito familiar, de um casamento, mas é em qualquer área da nossa vida, como marido, como esposa, como filho, como funcionário. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer o que precisa e não fazemos. E voltando aqui na mensagem, José ele desperta do sono, né? E a primeira coisa que ele faz é receber Maria. Mas olha o versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma lua de mel perdida. Talvez ele planejou até a lua de mel. Talvez ele planejou tudo. Mas acontece que Deus decidiu mudar a trajetória da vida de José. E aí o que ele faz? Ele respeita. Eu acredito que esse versículo 25 aqui foi um respeito, uma ordem de Deus, né? Até porque Jesus é puro, Jesus é santo. E aí ele cuida de Maria, ele protege Maria, ele guarda Maria. E a segunda coisa, versículo 12. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Deixa a Bíblia aberta. Fala assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, regressarem para outro caminho à sua terra. Eu pulei a parte que Herodes manda matar os meninos abaixo de 2 anos. E aí o segundo tópico que eu coloquei aqui é fugir quando necessário. E aí vem a fuga para o Egito, né? O anjo aparece, olha lá no versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise. Muitas vezes precisamos fugir quando necessário. Mas espera aí, pastor, fugir do quê? Nós estamos falando da vida de José. Fugir do mal. Aqui ele fugiu para salvar a vida do menino Jesus. Ele fugiu para salvar a vida de Maria também. E aí eu aprendo uma lição, que nós devemos fugir do pecado, fugir de algo que nos faz mal. E por divina advertência, quer dizer, Deus cuidando o tempo todo de José, de Jesus e de Maria. E esse fugir, quando se fala de pecado,
Às vezes as pessoas têm a mania de falar nome para pecado, é traição, é aqueles mais pesados, né, entre aspas. Mas aqui está falando bem assim, algo que te prejudica, algo que a tua vida está em jogo, algo que o teu relacionamento, algo que o teu ministério, algo que está em perigo, fugir. Devemos ter o entendimento que precisamos fugir. A Bíblia fala que quando eu fujo de algo que me faz mal, é porque eu quero o bem, é porque eu quero algo que é bom. E aqui ele foge, ele pega outro caminho, porque estavam matando as crianças, e a vida de Jesus estava em jogo. E aí eu vejo o papel de José, cuidando de Maria, como um sacerdote, como um pai, um amor incondicional. E outra coisa, se dispôs quando ouvir a voz do Senhor, quando ele recebe a ordem, quando ele fala assim, dispõe-te, toma o menino. Olha o versículo 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Obedeceu, ele se dispôs. E aí eu aprendo uma grande lição: ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar atentos e se dispor. Não adianta muitas vezes eu só ouvir o que Deus quer que eu faça e não fazer. Quando eu falei de pecado, às vezes o que precisa ser feito e eu não faço, pode se considerar às vezes um tipo de pecado. Isso pode ser dentro de um relacionamento, pode ser em qualquer área da nossa vida. E aqui ele vai à noite. Você já pesquisou alguma coisa sobre andar no deserto à noite? De dia é um sol escaldante, à noite é frio, à noite tem bichos, é cobra, é um monte de coisa. É mais perigoso andar no deserto à noite do que de dia, apesar do calor. E aí ele se dispôs. Por quê? Porque ele é um homem obediente. Por isso que eu coloquei o tema, obedecer mesmo quando tudo pareça estar dando errado. Eu pulei a parte aqui que Jesus nasceu, todo mundo já sabe da história, que ele não nasceu nem no hotel, sabemos que ele nasceu numa manjedoura. E aí eu volto um pouquinho lá na introdução, e o planejamento de José. Será que ele planejou ter um filho numa manjedoura? Será que ele planejou ninguém abrir a porta do hotel? Mas mesmo assim, ele estava obedecendo. O que eu aprendo, meu irmão? Está dando errado algumas coisas na sua vida. Às vezes você está caminhando, buscando em Deus, mas de repente não está do jeito que você queria. Olha para a vida de José. Olha o que ele estava fazendo. Olha a responsabilidade. Olha o compromisso. Ele estava comprometido com a sua família. Sabe? Sabendo respeitar o processo. Às vezes nós não sabemos respeitar o processo do tempo que Deus quer nos curar. Sabe? Às vezes o que é preciso ser feito eu não faço no tempo certo. Só que a resposta, o conserto, às vezes eu quero no meu tempo. Tudo tem um processo. Com José não foi diferente. Teve o processo. Por isso que eu falei, teve o processo de fugir. Fugir quando necessário. Meu irmão, o pecado bate na porta. Precisamos fugir. Sabe, eu lembro de um testemunho do pastor Ariovaldo. Eu não sei se ele chegou a comentar aqui, eu achei muito bonito. Porque ele reconheceu a fragilidade que ele tinha no começo do ministério. E ele falou que ele tinha um problema de jogar sinuca. E ele sabia que se ele passasse na frente de um bar que tinha sinuca, ele ia ficar lá e virava à noite. Sabe o que ele fazia? Ele desviava o caminho. Se ele sabia que tinha um bar nessa esquina, ele passava longe. Fugir quando necessário. O pecado bate na porta todos os dias. É no nosso trabalho, é na nossa casa, é em qualquer lugar, é na parentela, é na igreja, é lá fora. Aparece. Mas fugir quando necessário é importante. Sabe, às vezes nós achamos que damos conta. Não. É só uma coisinha de nada. Só que quando nós vamos abrir os nossos olhos, às vezes pode ser tarde demais. E aí precisa desse conserto.
Aí precisa respeitar esse processo que eu falei. Às vezes o processo não vai durar um dia, não vai durar 30 dias. Às vezes vai durar mais. Só que José respeitava esse processo. Fugir quando necessário, mas obedecendo a palavra de Deus. Você pode ver que todas as vezes que o anjo falou com José, ele nunca falou não vai dar não. Para mim isso não dá não, isso aí não estava no meu planejamento. Ele pega e faz, de acordo com o que a palavra fala. Outra coisa, permanecer o tempo que for preciso. Olha o que fala lá onde eu acabei de ler. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Meu querido, você está ouvindo a voz do Senhor? Às vezes você está passando por algumas batalhas. Às vezes pode ser até coisa boa. De repente você não está numa fuga do Egito aqui, igual José. De repente é algo que você está esperando ansiosamente. Às vezes é algo bom. O Senhor está falando, permanecer o tempo que for preciso. Nós temos dificuldade em ficar parado, em permanecer em algumas coisas. Às vezes é tempo de nós ficarmos um bom tempo permanecendo em alguma coisa, para ver mudança do Senhor, para ver transformação. Uma vez eu falei aqui que, voltando um pouco para casal de namorado, quando a pessoa está namorando, ela faz todos os processos. Só que quando entra, às vezes, num relacionamento mais sério, começa a pular processos. E às vezes não permanece o tempo necessário. Sabe, José precisou ficar. Você vai pesquisar sobre que tempo que José ficou com Maria e Jesus no Egito. Alguns estudiosos vão falar que ficaram de 2 anos a 2 anos e meio no Egito. Agora eu volto lá para o começo. O planejamento. Será que José planejou ficar 2 anos e meio longe de casa, fugindo? É claro que não. Mas estava na vontade de Deus para proteger o Filho de Deus. O que eu aprendo? Às vezes a nossa fuga é necessário permanecer buscando ao Senhor, obedecendo, vigilante, fazendo a vontade de Deus. Não fugir da presença de Deus, fugir do pecado. Em 1 Tessalonicenses 4:7 vai falar bem assim, ó: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Fugir do pecado, fugir das impurezas. Jesus nos chamou para ser santos. José era um homem justo, José era um homem íntegro, José era um homem que amava a sua família mais do que tudo. Só que ele decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu. E aí uma terceira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem é confiar nos caminhos do Senhor. Eu não sei como que está a sua caminhada. Eu não sei como está a sua correria do dia a dia, né? Estamos vivendo esse tempos diferentes de pandemia, um monte de coisa acontecendo, né? Eu não sei como que está a sua caminhada cristã. Mas a palavra do Senhor fala, assim como José, confie no Senhor, confie os seus caminhos no Senhor. Você tem confiado os seus caminhos? Você tem deixado a sua vontade e fazer a vontade de Deus? José, ele ficou o tempo necessário. Só que chega uma hora que o anjo aparece novamente. E sabe o que eu aprendi aqui? Uma coisa fantástica. De repente você não prestou atenção. Deus falava com José só em sonhos. E eu acredito que, a Bíblia aqui não fala, mas eu acredito que é o mesmo anjo que aparece. Porque fala a mesma frase. Olha o que fala aqui no 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Olha o que ele faz no versículo 21.
Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Aí eu vejo de novo obediência. Ficou o tempo necessário, fugiu quando era necessário, permaneceu o tempo que precisava. Só que vai chegar a hora que ele precisou voltar para sua casa. O que eu aprendo nisso? Vai chegar o tempo que as coisas vão se ajustar. Mesmo que aos seus olhos não pareça que foi tudo aquilo que você planejou, não foi do jeito que você queria que acontecesse, mas o Senhor está falando: eu estou contigo, eu te aviso quando é hora de caminhar, eu te aviso quando é hora de parar, eu te aviso quando é hora de voltar. O Senhor, Ele está nos ensinando o caminho assim através da vida de José. E aqui no versículo 22, José ainda estava preocupado. Olha aqui, ó. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Quando ele ficou com medo de que ainda podia o filho querer continuar as matanças que o Herodes fazia, olha o que acontece. Lá no versículo 22, no finalzinho: e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. O anjo aparece de novo e fala assim: volta para Galileia, volta para Galileia, pode ficar tranquilo. E aí o que eu aprendo? Eu aprendo que confiar em Deus é um lugar seguro. Confiar em Deus é fora de perigo. Vai ter os obstáculos do dia a dia, mas o Senhor vai estar te cuidando, meu irmão. O Senhor vai estar te protegendo. O Senhor, Ele está com você. É um cuidado diferenciado, é uma proteção, sabe? Nós precisamos olhar para a vida de José. É igual eu falei aqui, se você ler a Bíblia toda, você não vai ver muitas falação de José como o marido de Maria. É pouco falado, só que ele teve uma relevância tão grande no ministério de Jesus. Ele ensinou muitas coisas para Jesus. Eu tenho certeza que Jesus ensinou muitas coisas para ele. Mas eu aprendo uma coisa muito forte com José: um pai, um sacerdócio, um homem de oração, um homem que fazia tudo pela sua família, um homem que sabia andar quando necessário, um homem que sabia parar quando necessário, um homem que sabia buscar quando necessário, mas principalmente um homem que sabia confiar quando necessário. Em meio a essa pandemia e essas incertezas, a confiança é essencial. Nós estamos aqui num culto de fé. O que é fé? Sabe, fé também é você buscar a Deus quando tudo parece que está dando errado. É você confiar em Deus, mesmo que os seus olhos naturais olhem e falem assim: não foi isso que eu planejei, não. Eu não planejei isso, não. Não era esse casamento, não era. Só que aí Deus vai ajustando. Deus vai ajustando a sua casa, os seus filhos de repente perdidos no mundo, sua esposa, o seu marido, sabe? E aqui o que é mais bonito de ver é que José, além de ele fazer tudo isso, além de ele fazer todas essas coisas, a coisa mais bonita que me chamou a mais atenção nessa passagem aqui, é ele ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não só ouvir. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Muitas vezes nós só ouvimos. Estava fazendo caminhada com a Lucilene esses dias, nós estava falando sobre relacionamento de pessoas dentro da igreja, de pessoas fora. E aí eu lembrei de uma aula lá do seminário. O pastor pregou para nós, ele falou sobre moral, sobre mesmo se eu não estou na igreja, eu sei o que é certo e o que é errado. Mesmo se eu não conheço a Cristo, não vai dizer que eu não sei o que é certo e o que é errado. Mesmo nós nascemos numa natureza pecaminosa, eu sei o que é certo e o que é errado. Isso chama-se moral, ética. E o que é certo eu preciso fazer. Sabe? Se na minha família está passando alguma coisa, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que jejuar, eu sei que eu tenho que buscar. Mas se não está acontecendo nada de ruim,
Eu sei que eu tenho que orar, eu sei o que eu tenho que buscar, eu sei que eu tenho que sempre estar em oração, sempre estar buscando. Você não vê José reclamando de nada. É igual eu falei antes. José ganhou Jesus sem ter nem relação com Maria. Mas olha que presente maravilhoso. Olha que presente maravilhoso. Eu tenho certeza que José sentava e ficava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Tem muitas coisas que a Bíblia não relata, mas olha o prazer que ele teve. Os planejamentos dele no começo, de repente, não foram nada daquilo que ele tinha feito. Mas ele ganhou um presente dos céus, de poder criar Jesus, de poder ouvir o ensinamento de Jesus. E aí eu aprendo uma lição muito importante. Às vezes as coisas que estão acontecendo na minha vida, não era do jeito que eu esperava, não era do jeito que eu planejei. Mas você não vê José reclamando. Você não vê José murmurando com os anjos, com o Senhor. Sabe o que você vê? Você vê José obedecendo. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos obedecer. Aquilo que eu falei sobre moral, se é no trabalho, se é na casa, se é no meio dos parentes, se é na rua, sobre dar um bom testemunho, sobre levar a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Como cristão, como conhecedor da palavra, nós temos essa obrigação, sabe? E às vezes a gente acaba não fazendo. Mas por quê? Porque às vezes só escuta e não obedece. E aí José, ele começa a fazer tudo o que o Senhor manda através do anjo. E eu tenho certeza absoluta que José foi muito abençoado. E uma coisa que é muito importante é que Jesus, ele honra José também. Jesus, ele honra como um bom filho. Jesus, ele honra como fazendo a profissão de carpinteiro. Quer dizer, é uma passagem de pai para filho, mas aonde o pai aprendeu muitas coisas com o filho. E José, esse homem pouco falado na Bíblia, mas ele tem uma relevância tão grande, porque ele fez o papel como deveria ser feito. A gente vê no mundo lá fora exaltando muito Maria, mas pouco se fala de José, um pai extraordinário. E aí eu quero chamar a sua atenção para você pai, para você mãe. Como que você é no seu lar? Como que você é com seus filhos? Como que você é? Essa pergunta eu faço para mim todos os dias. Eu tenho que ser um ótimo pai. Eu tenho que ser um ótimo marido. Eu tenho que ser um ótimo cristão. Eu tenho que dar bom testemunho. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Sabe, às vezes é igual eu falei, quando se fala em pecado, às vezes pensa em pecado do adultério, pecado de prostituição, pecado da mentira. Mas às vezes, quando eu sei que precisa ser ajustado alguma coisa, primeiro dentro de mim, e eu não faço, eu já estou pecando contra a palavra de Deus. Porque o Senhor quer que eu seja transformado primeiro, para depois eu transformar as coisas à minha volta. Coloque-se de pé. O que eu aprendo com José é que tudo os planejamentos dele saiu fora do que ele esperava. Mas o que eu aprendo? Que a voz do Senhor foi mais importante do que a vontade dele. Eu quero que você saia aqui nessa noite. Eu quero que você saia daqui dessa noite com este pensamento. Que a voz do Senhor, com essa certeza, que a voz do Senhor tem que ser mais importante do que a minha vontade. Quando o anjo falar com você, quando o Espírito Santo de Deus falar com você, não fique só escutando, obedeça. José, ele foi transformado. Para pensar, no começo ele queria fugir, abandonar, para proteger Maria. De repente ele se torna um homem mais abençoado, que teve o privilégio de criar Jesus, de ouvir os ensinamentos. Feche seus olhos. Olhe para dentro de você. O que precisa ter transformado no seu coração, na sua família?
com seus filhos, no seu casamento, em qualquer área da sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus planejamentos. De repente você deve estar pensando: 2020 foi um ano perdido, 2020 foi um ano que entrou uma pandemia que não estava nos meus planos. De repente eu levei as contas, de repente o meu salário abaixou, de repente aconteceu algo na minha família, de repente eu perdi alguém próximo da minha família, às vezes algum amigo, saiu fora do controle. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor nunca tem planos frustrados para você. Tudo faz parte de um processo. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está seu coração, mas eu sei que um homem chamado José, marido de Maria, criou Jesus. Era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que amava o Senhor Deus, era um homem que ouvia a voz do Senhor e obedeceu. Às vezes você já ouviu tantas vezes o que o Senhor quer que você faça, mas às vezes você não está conseguindo fazer. Às vezes ouvir é fácil, mas obedecer é difícil. Às vezes obedecer no meio das circunstâncias, obedecer no meio do caos, obedecer no meio das incertezas é difícil. Mas para José não foi. José fugiu quando precisava, José permaneceu quando precisava. E José teve a família restaurada. José teve os seus sonhos, os seus projetos, tudo de acordo com melhor do que ele planejou. Meu irmão, coloca a sua vida diante do Senhor. Fala para o Senhor o que precisa ser transformado na sua vida. De repente as coisas saíram do controle. Coloca o Senhor no controle. Ah, pastor, às vezes eu sou uma esposa que não escuto meu marido. Às vezes eu sou um marido que eu sei que precisa ser transformado em alguma área, mas eu não faço. Às vezes eu sou um filho rebelde. Às vezes eu sou um adolescente que dou trabalho para meu pai e para minha mãe. Hoje é tempo de você obedecer a voz do Senhor. Hoje é tempo de você colocar a sua vida diante do altar e falar: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha família, restaura a minha família, perdoa os meus pecados. Coloca, meu irmão, porque às vezes é difícil a gente colocar para Deus os nossos erros. Às vezes a gente só quer colocar qualidade diante do Senhor, mas o Senhor está falando: coloca os seus pecados diante do altar. Coloca os seus pecados. Fala: Senhor, muda a minha história. Muda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui num culto de fé, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, e sabemos que o Senhor é o nosso caminho. Sabemos que devemos confiar só em Ti, Senhor. Eu coloco a vida da Tua igreja, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Assim como José, Senhor, assim como José obedeceu, que a Tua igreja venha obedecer, venha ouvir a voz do Senhor todos os dias e venha obedecer, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das dificuldades. Que a obediência, Senhor, seja necessária. Que a igreja seja santificada, papai, todos os dias, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, papai. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, papai, aonde precisa ser transformado. E assim como José voltou para a sua casa com a sua família, que nós possamos, Senhor, Te buscar, para que no dia de amanhã possamos morar no céu com o Senhor. A nossa casa é o céu. Nós sabemos, Senhor, que a nossa morada é o céu, mas só que nós também sabemos que temos que levar uma vida de obediência, que temos que levar uma vida de santificação, papai. Oh, papai, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, no nome da Sua igreja, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Que o Senhor venha restaurar sonhos, casamentos, projetos, planejamentos, Senhor. Mesmo no meio do caos, Senhor, que nada seja perdido, Senhor. Que tudo seja restaurado
para a honra e glória do seu nome, Senhor. Para a honra e glória do seu nome, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo Anderson e família que está de luto, pelo Gustavo, emocional, pela Geni, pelo Lucas que está com câncer, Gerson pela profissão, pela Maria Luísa, Laís. Pai, levante a sua mão, vamos levantar um clamor para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas, Senhor, diante do seu altar, papai. Anderson, pai e família que está de luto, Senhor, neste momento, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, mas nós sabemos que só o Senhor pode fortalecer, papai. Fortalece, Senhor, a família do Anderson, Senhor. Pai, o Gustavo, a Geni, Senhor, com problemas emocionais, Senhor, toca no coração, papai, porque só o Senhor sabe, Senhor, e só o Senhor pode tocar no mais profundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Lucas também que está com câncer, papai, restaura, papai, restaura, Senhor, essa enfermidade, papai, no nome de Jesus, porque nós sabemos que só o Senhor pode curar toda enfermidade, Pai. Pai, oramos também pela vida do Gerson, Senhor, por uma profissão, papai. Abre as portas, Senhor, abre as portas, porque o Senhor é aquele que abre e ninguém pode fechar. O Senhor sabe, Senhor, a precisão dos teus filhos, Senhor. Colocamos a vida também, Senhor, da Maria Luísa e da Laís, Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, as nossas autoridades, a cidade de Santa Carmen, Senhor, que o Senhor esteja protegendo, livrando a campo os teus anjos, Senhor. Pai, que as autoridades venham ter sabedoria para governar, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor. Colocamos também, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do teu altar, Senhor. O Senhor abençoe, Senhor, cada um, Senhor, cada dizimista, cada ofertante fiel, aqueles que ainda não estão podendo dizimar, não estão podendo ofertar, Senhor. O Senhor também esteja abençoando, abrindo portas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Querido, sexta-feira também, 7h30, está tendo oração aqui na igreja, né? Caverna de Adulão, e os outros horários aqui no sábado, no domingo, 8h30, né? E às 19 horas também, nosso culto. Estenda suas mãos para cá, vamos estar encerrando este culto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos esse culto, Senhor, para a honra e glória do seu nome, papai. Pai, tudo que foi falado, Senhor, no nosso coração, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser praticantes, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, te buscar cada dia mais, te conhecer. Pai, agora estamos encerrando para a honra e glória do teu nome, Senhor. O Senhor já ouviu o nosso louvor, Senhor, a nossa palavra, Senhor, a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Agora abençoe a tua igreja, Senhor, que possa estar voltando para os seus lares em segurança, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus queridos.